Hoje eu vou te ensinar a degustar um vinho de forma muito simples. Vem comigo. Eu sou o Zé Márcio, sommelier aqui da Vinícola Essenza e hoje o assunto é degustação. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre formas corretas e não corretas de se degustar um vinho. Eu tenho um esquema muito fácil que vocês nunca mais vão esquecer na hora de degustar um vinho. Lembre-se do formato do seu rosto. A análise sensorial, a degustação do vinho, ela começa no visual, depois vai para o olfativo e depois, por último, o gustativo. De forma bem simplificada, nós vamos brincar com isso hoje. E sem enochatice. Coisa simples, coisa fácil para todo mundo conseguir degustar um bom vinho e entender o que está tomando. Primeiro, gente, a dose de degustação. A gente costuma servir numa degustação de vinho 60 a 70 ml da bebida. Explicando de forma mais simples, uma garrafa para uma degustação vai servir bem aí até 10, 12 pessoas. Colocou o vinho na taça, lembra, formato do rosto. A primeira coisa que você vai fazer é o visual. Olha esse vinho, inclina ele contra um fundo mais claro, preferencialmente branco, para você poder ver as nuances de cor desse vinho. Boa parte da história do vinho aparece na cor. Você consegue saber se ele passou por madeira, se ele está jovem, se ele é um vinho mais velho. Esse aqui, por exemplo, pessoal, é o nosso Cabernet Franc aqui da Vinícola Essenza, safra 2022. Como deveria estar. Uma corzinha bem leve, bem clarinha, um vinho jovem, tá? Bastante cor fresca, cor viva, não é aquela cor amarronzada, aquela cor mais velha. Outra coisa que você observa na parede da taça, né, a formação das lágrimas. Isso fala um pouquinho se o vinho passou por barrica, não passou por barrica, teor alcoólico. Quando a lágrima escorre rápido, como escorreu aqui, é sinal que o vinho é mais leve e não passa por barrica de carvalho. Se a lágrima escorre mais lentamente, é sinal que esse vinho é mais encorpado e provavelmente passou por barrica de carvalho, além de ter um teor alcoólico um pouquinho mais alto. No visual, essa é a brincadeira. Mas antes de a gente ir para a segunda parte, que é a parte olfativa, eu queria saber de vocês. Vocês estão gostando desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo alguma experiência que você teve de degustação de vinho que foi muito legal ou que não foi tão legal assim. Comenta aqui que a gente quer saber. E aí a gente vai pro olfativo. Nariz, pessoal. Cheirem o vinho antes de provar. Você vai, sem vergonha nenhuma, colocar o nariz dentro da taça. E aí você tem 3 maneiras de perceber esses aromas, tá? Primeiro é o famoso aroma de passagem. É o cheiro que você sente do vinho quando ele ainda está na taça, na hora que você está servindo, ao passar a taça próximo do nariz. Na hora que eu servi aqui para vocês, eu já comecei a sentir. O nosso vinho ele é muito frutado, então lembra muito fruta fresca. Ameixa, amora, jabuticaba. E ao colocar o nariz mais profundo aqui, você começa a sentir de leve um pouquinho dos aromas desse tempo de garrafa. Ele é 2022, nós estamos em 2024. Ele já perdeu um pouquinho aquela acidez de vinho jovem que vem no aroma e está começando a ganhar uma complexidade. Um aroma que remete muito mais ao doce do que ao ácido. Como aqui não passa por barrica, então não vai ter aqueles aromas tradicionais do vinho tinto, aquele tostado, café, etc. Aqui ele vai ter um aroma doce que lembra um pouco já o caminho aí de uma compota de ameixa, uma geleia de ameixa, alguma coisa nesse caminho. E o último, aquilo que eu tenho certeza que vocês devem estar salivando para fazer nesse momento, é a parte gustativa, provar o vinho. Primeiro gole, pessoal, é o gole de fazer a boca. Então você pega um golinho pequenininho e passeia pela boca inteira. Se você tem a cuspideira, você pode até cuspir. Eu gosto de engolir e eu vou analisar só a partir do segundo gole. Então vamos lá. Tirei eventuais sabores de alguma coisa que tivesse na minha boca, excesso de saliva, e agora eu estou pronto para provar o vinho. Bastante fruta, assim como no aroma. Ele já está bem redondinho pelo tempo e a gente consegue notar já essa evolução na fruta. Ela está perdendo um pouquinho aquela acidez, aquela vivacidade inicial e está ganhando um pouco mais de complexidade agora com o tempo. A gente estima que esse vinho aqui possa viver aí algo entre 6 e 8 anos na garrafa, né? Então ele está aí pouco menos de 1/3 da vida dele, tá bem legal. Falando com vocês aqui, depois de ter tomado, eu comecei a sentir o famoso
retrogosto ou retronasal. No caso dele, uma persistência média e repete de novo essa leve doçura das frutas aí. Um vinho excelente aqui da Vinícola Essenza, vinho para se tomar em dias de calor, pode até dar uma leve resfriada, apesar de ser um tinto, para chegar numa temperatura mais agradável. O mais importante de tudo, gente, é se divertir tomando vinho. Divirta-se, experimente, conheça coisas novas. O mundo do vinho é fabuloso, a gente tem que entender isso. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esses detalhes do vinho, já tem um outro vídeo que a gente já fez. Clica aqui que vocês vão poder ver ele. Pessoal, espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Deixe o seu joinha, se inscreva e ative o sininho para acompanhar as nossas notificações. E não se esqueça também de nos seguir no Instagram. Um brinde, venha desbravar o mundo dos vinhos conosco aqui na Vinícola Essenza.